Hoje nós vamos falar sobre os idiomas de língua, línguas estranhas. Esse xabalachu que tem por aí, nós vamos estudar essas coisas hoje, viu, irmãos? Nós vamos ver isso pela Bíblia. Eu queria convidar você, abre sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 2. Atos, capítulo 2. Eu creio que vai faltar a Bíblia aqui hoje, viu? Mas para as pessoas que for da igreja entregar outra. Quem tiver da igreja aqui, que tiver Bíblia, entrega às pessoas para elas irem estudando, que nós já conhecemos bem o assunto, Anailda. Quem tiver Bíblia aí da igreja, passa para quem souber ler, se junta perto de outro para nós entendermos o texto juntos. Atos capítulo 2. Se preocupe com o capítulo, eu já digo depois o verso. Capítulo 2. Atos, capítulo 2. Atos capítulo 2. Vai mais para o vídeo aí, não. No Novo Testamento, irmão? Se tem um Atos no Antigo, eu não conheço, irmão. Eu só conheço um livro de Atos, que é o no Novo Testamento, não? Que sabedoria, hein? Que sabedoria. Acharam todos? Então vamos, da maneira como nós estamos, vamos fechar os nossos olhos e vamos orar ao nosso Deus, amém? Da maneira como você está, só feche seus olhos e vamos então nos dirigir a Deus em oração. Caça aqui para mim, irmão. Santo Deus, eterno Pai, obrigado, Senhor Deus, porque nesta noite tu marcaste um encontro conosco. Como é que tu vai ler? Mas eu E que leio. nesta noite, Senhor Deus, o Senhor fale aos nossos corações. Repreenda todas as forças do mal, Senhor Deus, pois o tema dessa noite, ele é de relevância e importância para nosso aprendizado, e que nenhum de nós saia daqui da maneira como a gente chegamos, Senhor. Mas que possamos todos sair daqui completos no Senhor, em nome de Jesus. Amém. Acharam todos Atos capítulo 2? Irmãos, nós estamos completando hoje aqui 19 noites seguidas, sem perder nenhuma, pelo menos da minha parte. Nós não somos tão estranhos assim, somos? Então, se você tiver alguma dúvida, não tenha vergonha de ninguém aqui, irmão. Levante sua mão que nós vamos ouvir você e tentar te ajudar, tá certo? Se você tiver a coragem de perguntar, a Bíblia que você está com ela na mão terá a coragem de te responder. Tá apanhando. Amém? Leia comigo a partir do verso 1 por diante e não deixe nada atrapalhar você. A partir do versículo 1 por diante. Aproximando-se o dia de quê? De Pentecoste. Estavam quantos? Todos reunidos aonde? No mesmo lugar. Aí no verso 2 vai dizer, de repente veio o que do céu? Um som como de um vento, está dizendo aqui, muito forte ou impetuoso, depende da versão de Bíblia. E ele encheu quantas? Toda a casa, onde estavam assentados. Versículo 3. Viram o que entre eles, irmãos? O que foi que as pessoas viram ali entre eles? Línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Deu uma pausazinha. Atos, capítulo 2. Irmãos, perceba que na versão que eu li para você aqui no texto, diz que a língua era como. Essa palavra como não quer dizer que era identificar aquilo ali. Entendam isso. Então era como que de fogo. Agora, quem eram essas pessoas que estavam aqui dentro dessa casa? Que diz que a casa estava toda cheia. Dentro dessa casa tinha 120 crentes. Vocês sabiam disso? 120 pessoas. Quer ver isso na Bíblia? Só volta aí o capítulo 1. Capítulo 1 do mesmo livro que você está. Volta uma páginazinha. Quando você achar o capítulo 1, tá certo? Leia o verso 15 comigo para você ver se eu estou inventando alguma coisa. Verso 15 diz assim: naqueles dias, levantando-se Pedro, e no meio dos discípulos, ora, a multidão reunida era de quantas pessoas? Quase 120 pessoas. Então está percebendo o que eu estou dizendo? Volta para o capítulo 2.
tinha 120 discípulos dentro de uma casa, num lugar chamado cenáculo. E o que eles estavam fazendo ali? O texto também disse no versículo 1 que aproximando-se o dia de Pentecoste. Entendam isso, ou seja, completou-se os 50 dias da Páscoa. Era conhecido como Pentecoste. E naquele dia cumpriu-se a promessa de Jesus que disse assim: eu vou para o Pai e eu vou receber a promessa e eu vou derramar sobre vocês. E aí a promessa era o derramamento do Espírito Santo. E disse que quando eles estavam todos reunidos, eles estavam orando, e aí a casa se encheu de um vento impetuoso ou forte, e todos eles agora começaram a fazer algumas coisas. Versículo 4 diz assim, ó. Quantas pessoas? Todos os 120 foram cheios de quê? E começaram a falar o quê, irmãos? Em outras quê? Línguas. Tem versão de Bíblia que diz assim: em outros idiomas. O texto aqui está dizendo: e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia que falassem. Agora deixa eu te perguntar uma coisa. O próprio texto está desmentindo algumas coisas que se pregam por aí. Porque o texto está dizendo assim: eles falavam em outras línguas. O que você entende como outras línguas? Quais são as outras línguas que existem entre nós? Por exemplo, nós conhecemos a língua francesa? Nós conhecemos a língua árabe? Americana, japonesa, chinesa? Conhecemos o hebraico, conhecemos o grego, o aramaico, conhecemos esse tipo de língua. O senhor sabe falar hebraico, irmão? Eu tenho em casa uma Bíblia. Então, o senhor sabe falar. O senhor levantou a mão. Sei. O senhor sabe falar hebraico? Então, pois diga aí alguma palavra em hebraico para nós aí, por favor. Shalom. Essa vai as crianças sabem, né? Que é doce de Israel. Tudo bem. Mas vamos lá, irmãos. Queridos. Não, mas ele falou algo certo, né? Shalom quer dizer o quê, irmão? Interpreta para nós. Senhor. Senhor. Tem convicção disso? Não, tenho não. Tá vendo? O senhor falou a palavra, mas não sabe. Então, Shalom quer dizer paz, pelo que eu entendo. Não, é Senhor. E irmão? Tá bom. É Senhor. Então vamos lá. Quando o texto está dizendo aqui, irmão, que eles falaram em outras línguas, está dizendo assim: eles pregaram em outros idiomas. Não é o que estamos ensinando por aí em algumas igrejas, dizendo que são línguas que não se pode compreender. Então essa língua não pertence a Deus, porque toda língua que tem, quando a Bíblia traz essa palavra línguas estranhas, quer dizer línguas incompreensíveis. Língua no grego, irmão, essa palavra línguas estranhas no grego quer dizer língua grossa. Entende isso? Não era uma língua incompreensível. Quer ver se eu estou mentindo o que eu estou dizendo aqui? E quer ver o quanto as pessoas que ensinam isso estão erradas? Olha o que diz no verso 5. Em Jerusalém, está dizendo aqui o texto, estava habitando judeus, homens religiosos de quantas partes? De todas as nações que estão debaixo do céu. Olha que coisa. Ouvindo no verso 6 aquela voz, ajuntou-se uma multidão que estava confusa. Porque cada um ouvia o evangelho de que forma, irmão? Cada um ouvia a pregação na sua própria língua. Sabe como era? Funcionava mais ou menos assim. Imagine que eu estivesse aqui agora pregando e cada um de vocês aqui fosse de um país diferente. Cada um de vocês estava ouvindo na sua língua materna ou natal. Entende isso? Então eu pergunto, era língua estranha? De jeito nenhum. Essa língua era estranha para quem não sabia falar ela. Ou seja, falar inglês para mim é estranho, eu não sei. O irmão deve saber, né, irmão? Tá aqui. Então entende, irmãos? Língua americana para mim, ou inglês para mim, é uma língua estranha. Por quê? Estranha porque eu não sei pronunciar aquilo ali. Por isso que o sentido de estranho é esse. Aí eles aplicam o sentido de estranho dizendo assim: ninguém pode entender. Uma língua que ninguém pode entender, essa língua ela é de uma fonte perigosa. Você sabia disso? Essa língua é infernal. Porque as línguas que estavam se falando aqui eram as línguas que o próprio Deus deu às pessoas.
Então o Espírito Santo ele deu àqueles discípulos, e eles estão espantados porque os discípulos eram pessoas comuns, eram pessoas ignorantes, ou seja, eles não tinham estudado esse tipo de idioma e eles sabiam. Eles não são galileus, eles são pescadores, como é que estão falando a língua da gente? Eles não tinham feito faculdade para aquilo ali. Então por isso que eles se espantam. E para os discípulos, e nem eles próprios estavam tendo entendimento daquilo ali. Ou seja, na medida que ele falava a língua normal, chegava no ouvido das pessoas, no idioma delas. O texto está dizendo isso aí no versículo 6. Ouvindo aquela voz, ajuntou-se uma multidão e estavam confusos, porque cada um os ouvia falar na sua própria. Isso era estranho para eles? Não. Então, irmãos, muito cuidado com esse tipo de evangelho que estão ensinando por aí, irmãos. Não, irmão, essa língua aqui é a língua de Canaã, essa língua aqui é uma língua dos anjos. Não vi nenhuma língua do anjo estudando a Bíblia que ninguém não pudesse entendê-la. Todas as vezes que os anjos vinham com a mensagem, as pessoas podiam compreender. Está na Bíblia isso que eu estou dizendo a vocês. Bem, que a língua estranha que estão falando por aí é de um anjo, eu até concordo, e é um anjo mau. Sabia disso? Não do anjo celestial. Anjos caídos. Continue lendo, versículo 7. E todos pasmavam e se maravilhavam, perguntando uns aos outros: não são quem, irmão, eles? Galileus. Todos esses homens que estão falando esse idioma nosso, esses homens não são daqui da Galileia. Na Galileia não tinha aquela língua. E nem tinha professor para ensinar aquilo ali. E olha o que diz no verso 8. Então, como é que ouvimos cada um na nossa própria língua nativa? Diz aqui a minha versão. Eles estão fazendo pergunta, porque tem um pontinho de interrogação lá. Você sabe o que eu me maravilho do Evangelho, irmãos? Deus tinha feito uma promessa, o Senhor Jesus, de que o Evangelho seria pregado a todas as nações, tribo, raça e povo. E naquela época não tinha avião, não tinha internet. Para o Evangelho atravessar os continentes, irmãos, o que acontece? Na época de Jerusalém, do Pentecostes, na época da Páscoa, Jerusalém, ele se enchia, a capital se enchia de gente de todos os países. Até hoje é assim lá em Israel. E aí Deus disse, essa é a melhor maneira, mas para isso agora eu preciso fazer o quê? Capacitar os meus discípulos com a língua dessas pessoas. E aí agora, eles pregam naquele momento, e cada pessoa que está ali de diferentes nações, está ouvindo o Evangelho na sua própria língua nativa, como está dizendo aqui. E aí essas pessoas agora levam esse Evangelho lá para dentro do seu país. E hoje nós temos esse Evangelho. E o lindo aqui que está dizendo que cada um podia entender na sua língua, no seu idioma. Então não há desculpa, irmãos. Ah, mas eu não entendo o hebraico, eu não entendo o grego, eu não entendo o aramaico. Tudo bem. Deus é tão bom que levantou pessoas para traduzir para a minha língua. Eu tenho o suficiente para me salvar, se assim, ok? Versículo 9, olha o que diz o verso 9. Olha quem estava lá em Jerusalém. Se era tudo em idiomas e línguas diferentes, línguas estranhas que estava ali. Olha qual era uma língua no verso 9. Patos, medos, elamitas e os que habitam na Mesopotâmia, Judeia, Capadócia, Ponto e a Ásia, está dizendo ali. Também estava lá no verso 10, Frígia, Pafília, Egito e regiões da Líbia perto de Cirene. Forasteiros romanos também estavam ali, tanto judeus como convertidos ao judaísmo. Olha o que tem mais ainda, não parou não, os tipos de língua que tinha lá no verso 11. Cretenses, árabes, todos temos ouvido o que, querido? Em nossas próprias línguas, falar das grandezas de quê? De Deus. Isso, cada um desses nomes eram línguas diferentes, idiomas de língua diferentes. E ele está dizendo, nós estamos saciados porque nós estamos compreendendo o Evangelho no nosso próprio idioma. E nós vamos ver prova disso aqui na palavra de Deus. Sabe, irmãos, Deus ele tem poder para fazer cego. Você sabe disso, que você já ouviu alguém pregar isso por aí. Deus ele fez cego ver, surdo ouvir, aleijado correr. Sim ou não? Mortos ressuscitarem. E esse mesmo Deus que fez aquilo lá, ele continua vivo até hoje.
O que está precisando são pessoas que tenham uma fé, que aquelas aleijadas, que aquele cego, que aqueles, sabe, irmão, aquelas pessoas que estavam doentes tenham hoje em dia. Se você tiver essa fé, Deus vai fazer operar milagre na sua vida. Talvez nessa noite nós estejamos aqui, entre aspas, vivos, mas mortos espiritualmente. Deus tem poder para nos ressuscitar. Entendam isso. Agora vamos na origem da língua e quem que criou essas línguas estranhas. Gênesis, primeiro livro da Bíblia, capítulo 11. Fechou a Bíblia e abriu. Gênesis, capítulo 11. É lá no começo da Bíblia. Gênesis, capítulo 11. Acharam todos? Gênesis capítulo 11, leia comigo o verso 1, diz assim, olha o que diz o versículo 1, irmão. Ora, a terra toda tinha o que, irmão? Hã? Tinha uma só língua e uma maneira de... Todo mundo falava um idioma só. E aí o que aconteceu? A partir do verso 5 por diante. Verso 5. O Senhor, porém, desceu para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens estavam edificavam, estavam fazendo. Disse o Senhor no verso 6. O povo é um e todos têm o quê? Uma só língua. E eles começam a construir a torre. Agora não haverá o que, querido? Restrição. Para tudo que eles tentarem fazer. E olha o que Deus fala aqui no versículo 7. Vinde, desçamos. E o que mais, irmão? Hã? Confundamos ali o quê? A linguagem deles. Você sabe o que Deus está dizendo aqui, irmãos? Vamos fazer agora que cada um desses fale uma língua diferente. E eles pararam a construção. Deixa eu te explicar o que foi que estava acontecendo aqui, irmãos. Deus disse ao povo que nunca mais ele destruiria a terra com um dilúvio. Eita Deus, é verdade. Nunca mais ele destruiria a terra com um dilúvio. Aí sabe o que esses homens aqui estão fazendo? Eles não acreditaram e eles disseram assim, vamos levantar uma torre que toque nas nuvens, porque caso Deus está dizendo que não vai mandar mais dilúvio, mas não vamos confiar. Olha o que eles estão fazendo. Então vamos construir uma torre para que ela atinja a nuvem. Se ele mandar uma chuvada, um dilúvio de novo, nós sobe lá para cima e ele perdeu para nós. Aí Deus disse, vamos descer lá embaixo e confundir a língua deles. É a única forma de nós atrapalhar a construção. E se você der uma olhada, continua lendo para ver o que aconteceu. Versículo 8. Assim o Senhor os espalhou dali sobre a face de toda a terra. E cessaram de edificar o quê? A cidade. O nome dessa cidade, sabe como era? Babel. Você sabe o que significa Babel no hebraico? Torre. Babilônia, irmão. Babilônia. E você sabe o que significa Babilônia, trazendo para a nossa língua, lugar de confusão. Deixa eu te explicar uma coisa. Eu não sei, talvez tenha alguém entre nós aqui de alguma denominação pentecostal, mas eu tenho que te explicar isso. Irmãos, com todo respeito, Deus tem um povo em todas as denominações. Mas eu não sei como as pessoas conseguem ficar 2 horas num culto pentecostal, porque um dia eu estava aqui, quase não aguentava deitar Está escrito Torre de Babel aqui, ó. Eu estou te dizendo alguma mentira? Não. Agora é escrito, outro dia eu estava numa igreja fazendo um evangelismo, como esse, lá em Gravatá. E chegou uma criança do tamanho daquela menininha coi. Menino, quando essa menina chegou na frente da igreja, ela fez uma zoada tão grande no mundo. E aí eu fiquei ali no ar perturbado com aquilo ali, eu encostei perto da 3 mulheres com essa criança, e parece que tinha entrado um espírito rindo na criança, que ela querendo rasgar todo mundo. Hã? E aí sabe o que foi que aconteceu, irmão? Você não sabe o que é um espírito mau. Um espírito mau que Deus a defende, entrar numa fila, joga tu numa parede dessa que tu fica só gulando. Não, é sério. Deus a defende que isso aqui não aconteça. Você sabe que é força humana. Aquilo não é força humana, coisa. Não é força humana. Aquilo é uma força do mal.
E aí o que que acontece? Ele sabe mais, mas eu aproximei-me com a diretora da igreja. E aí ela disse, irmão, sabe o que foi? É que eu fui numa igreja pentecostal, o pastor lá gritou tanto que ela espantou-se e decidiu para cá não teve mais saúde. E todas as igrejas que eu vou, eu não tenho a oportunidade mais de entrar. Eu digo, em nome de Jesus, você vai entrar nessa. Você tem certeza? Eu digo, vamos orar? E oremos pela criança e com elas. De repente, quando eu comecei a pregar, a criança entrou com ela, sentou ali na entrada da porta. Quando foi no apelo, quando eu ia mais ou menos na metade do sermão, ela já estava brincando por dentro da igreja. Mas a criança ficou traumatizada com o berro que dão lá, irmão. Querido, Deus não é moco. Então, Babilônia vem de lugar de confusão, irmão. Entende? Eu duvido você chegar em qualquer uma denominação adventista e você ver ninguém lá saltando, pulando, gritando, berrando. Se fizer isso, está explicado. Na Assembleia de Deus faz. Aí é com ele, agora. Por isso que eu estou dizendo aqui. Então não é, querido. Isso não é normal. Você chega em culto da nossa igreja, eu tenho ido em igreja, irmão, pregar. Eu já fui em igreja, eu tenho foto aqui no meu celular de ter quase 400 pessoas. É um silêncio, com exceção de uma criança que corre, que é normal. Criança é criança. Mas você vê ali, paira as pessoas para escutarem a palavra de Deus. Não tem grito. Vocês estão surdos por estar gritando aqui? Irmão, eu tenho pavor de grito. Deus disse, eu não sou surdo. Eu não estou moco. Entende isso? E esse culto, ele não pertence a Deus. Se você der uma olhada, por exemplo, quando Elias convida os 450 profetas de Baal, e ele disse assim, olha vocês primeiro, sabe o que eles vão fazer? Gritar ao redor da imagem, se cortarem, berravam que ficaram roucos. Quando eu leio esse texto, eu só me lembro de algumas denominações. Não tem como. Então você vê que não é um culto a Deus. Deus não está. Deus disse assim, eu não sou Deus de confusão. Sabe o que ele está dizendo com isso? Eu não sou Deus que habita no meio de barulho. De jeito nenhum. Então Deus está dizendo aqui a gente está vendo a origem dos idiomas de línguas. Entendam isso. Eu queria ler com vocês capítulo 4 de Gênesis. Capítulo 4. No mesmo livro aí, só procure o capítulo 4. Você volta um pouquinho, voltando. Viu? Capítulo 4, capítulo dessa letra maior. Capítulo 4, e leia comigo, por favor, o versículo 23 do capítulo 4. Acharam todos? E aqui a gente está vendo o contraste já de tudo que aconteceu. Capítulo 4, verso 23 diz assim. Quer que eu leia? Leia, irmão, pode ler. Disse Lameque e as mulheres de Adá e Zalá. Ouça-me, mulheres... Não, esse texto, irmão. Perdão, viu? É 40, já vou achar aqui. Não? Não, não é esse texto. É Gênesis 40. Já vou dizer aqui o texto a vocês. Deixa eu achar aqui, viu? Pode ler. Quando eu achar, eu peço que você leia, irmão. Tá bom. Gênesis 40 e... Deixa eu achar aqui. É o idioma de José quem vai ali, então, interpretar. Deixa eu achar aqui, viu? Bem rápido. É em Gênesis? É mesmo livro. Né? Mesmo livro. Fica aí que eu já te digo. Gênesis. Deixa eu achar aqui o texto, viu? Deixa eu achar aqui o texto. Segunda viagem ao Egito, PPP. A partir do verso... Qual o capítulo? Capítulo 45. Capítulo 45, viu? Só um momentinho. Eita Deus. Achei, capítulo 42, perdão, verso 23. Capítulo 42, por favor. Capítulo 42, eu botei só o 4 aqui, por isso que eu confundi ali com o Gênesis. Verso Pode ler, irmão, agora. 6.
No verso 23, irmão. Eles, porém, não sabiam que José podia compreendê-los, pois ele lhes falava por meio de um intérprete. Vocês entenderam aqui o texto? José estava no Egito. Lembra lá de Atos que diz que também tinha egípcio lá em Jerusalém? Os irmãos de José estavam lá tudo falando ali perto de José, dizendo o que tinha feito, porque José estava falando para eles no idioma egípcio. E aí o texto está dizendo, eles não sabiam que aquilo que José compreendia o que ele estava dizendo, porque José falava com eles por meio de quê? De um intérprete. E o que é um intérprete, irmão? É uma pessoa que está falando uma língua que eu não compreendo, e aí agora tem uma pessoa que fala a minha mesma língua, ele traduz da pessoa. É como se, isso, ele traduz a língua, vamos supor, a pessoa está falando inglês ali, e aí ele fala... Ele entende das duas, no caso, ele entende da sua e ele passa entende a por lá e ele. aí sabe falar a minha, aí ele faz isso. Na igreja da gente, de vez em quando eu vou a treinamentos de evangelismo, e vem pessoas lá dos Estados Unidos para pregar aqui. Mas eles têm um intérprete, ele fala a língua deles e a nossa. É isso que está dizendo o texto. Então eu pergunto, essa língua era estranha? Não. Não, que tinha alguém que entendia. Tinha alguém que interpretava ela. É um idioma, né? Exatamente. Então, quando alguém diz assim, irmãos, não, nós estamos falando uma língua que ninguém pode compreender, essa língua é do diabo. Eu tenho que ser bem direto com você. Porque o diabo ele confunde língua para que você não entenda. Tudo que Deus quer é que a gente entenda. É mesmo quando tu chegar aqui e falar língua estranha, quando o pessoal não vai entender. Pois é. Você pode tentar dizer para eles. Pois é, nós já vamos ver esse texto. De que adianta chegar aqui falando uma língua se nós falamos tudo português e ainda meio ruim, não é? Aí eu pergunto, qual é o objetivo de eu chegar aqui falando francês para vocês, se não tem nenhum francês aqui? Ou um alemão? Ou nem um intérprete, né? Ou nenhum intérprete. Agora, uma coisa, por exemplo, é eu chegar aqui e dizer, olha, irmão, esse texto no grego, no aramaico, no hebraico, ele diz dessa forma. É outra história. Aí lá vai eu aqui falando língua que ninguém entende. Você vai sair daqui com a cabeça doendo, não entendeu nada, perdeu a sua vida aqui. Irmão, isso nunca foi o objetivo de Deus. Nunca. De jeito nenhum. Agora, repara o que diz aqui, Deuteronômio capítulo 28. Deuteronômio capítulo 28, e os irmãos se movem aí para ajudar o povo. É o 5º livro da Bíblia. Capítulo 28. 28. 28, irmão. O catolicismo carismático, eu não sei se vocês sabem o que é isso, mas o catolicismo carismático já fala também lá é um lelelelelele que ninguém sabe o que é aquilo, né? Eles falam isso também, eu não sei qual é o objetivo daquilo, né? Capítulo 28, tá? Então, é o que nós É estamos capítulo, vendo por aí, né? Capítulo 28, irmão. Eu já digo o verso, viu? Para nós ler todo mundo junto. Capítulo 28 de Deuteronômio. 5º livro da Bíblia. Acharam todo mundo? Todo mundo achou? Versículo 49. Olha o que diz o texto. O Senhor levantará contra ti o quê? Uma nação de longe, da extremidade da terra, veloz, como aiga. Nação cuja quê, irmãos? Cuja língua tu não entenderás. Olha que coisa interessante. Então, para mim, isso é uma língua o quê? Estranha. Mas é estranha para mim. Para quem está falando, não é. De jeito nenhum. Você está entendendo isso? E aí o texto está dizendo aqui, versículo 50. Nação feroz de aparência, que não terás respeito pelo velho, nem compaixão dos moços. Eles falarão uma língua que tu não compreenderás. Aqui está escrito idioma. Melhor ainda a sua língua. A sua versão ainda é melhor que tem. Entende? Porque no original é isso, idiomas de língua. Então o idioma não quer dizer uma língua estranha. De jeito nenhum. Agora, vejam um outro texto aqui, por exemplo, Isaías 33. Nós vamos manusear muito a Bíblia aqui. Isaías fica depois de Provérbios, de Cantares. Isaías capítulo Cantares, vem Salmo, Cantares. 33.
Isaías 33. Depois de cantar é Isaías, né? Depois, Provérbios, Eclesiastes. Isaías capítulo 33. Acharam todo mundo? Isaías capítulo. 33. Se ouviu? Eu tenho problema de audição. Pronto, então tá certo. Eu repeti aqui, repito quando eu disse impressão. Capítulo 33, vamos lá? Acharam todo mundo? Versículo 19, olha o que diz. Versículo 19. 33, 19. Não verás mais o que, irmãos? Aquele povo cruel. Povo de quê? 19. De fala tão obscura que não se pode compreender. E de língua tão estranha que não se pode entender. Quem é esse povo? Isso é língua incompreensível para quem fala? Não. Não use, é o que eles usam. Eles usam esses textos para dizer, olha aqui, ó, eu provo, é línguas estranhas. Outro dia eu trabalhava com uma pessoa de uma certa denominação, e aí ele me perguntou, né? Começou a questionar, eu sabia onde ele queria chegar. E ele chegou exatamente, ele disse que a minha igreja, a nossa igreja, não tem o Espírito Santo, porque nós não falamos línguas estranhas. E ele disse, irmão, eu admiro as pregações de vocês, sou um povo que conhece muito, mas vocês não têm o Espírito Santo. Eu disse, e por que nós não temos o Espírito Santo? Ele disse, porque vocês descrê da língua estranha. Ele disse, misericórdia, eu não acredito nisso. E eu não, de jeito nenhum, irmão. Eu disse, agora, o senhor acredita na língua estranha? Você acredita? Como que você acredita em algo que você não entende? O senhor poderia me explicar o que você fala? Eu disse, não, aquilo ali é a língua dos anjos. Que anjo? Que anjo, irmão? Me mostre na Bíblia um verso. O anjo transmitindo uma mensagem que eu não possa compreender. Me mostra onde tem esse verso. E se ele mostrar? Isso a moda é tua. Só que eu tenho para te dar no momento. Agora mostra o versículo. Não tem esse verso na Bíblia. Se o irmão se arrisca muito, eu digo, não é arriscar-se. É que eu estudei a Bíblia quase 11 vezes já. De capa a capa, eu nunca encontrei isso que o irmão está dizendo. E nem você sabe o que você está dizendo. Sabe, irmãos, não se escandalize com o que eu vou te dizer aqui agora. Você sabe qual é a origem de línguas estranhas? Estranhas mesmo. Essa aqui que nós estamos falando, não. Essa que nós estamos falando aqui, apesar de aparecer, porque a versão João Ferreira de Almeidas, ela é um pouco, sabe, irmão, não tão clara em determinados assuntos. Essa versão dele aqui, por exemplo, é uma das mais original. Por quê? Porque o texto no original está dizendo assim, idiomas de língua, não aparece a palavra línguas estranhas. Só que quando você pega, mesmo nessa Bíblia que nós estamos usando, que é a João Ferreira de Almeida, o João Ferreira de Almeida queria dizer o seguinte, línguas estrangeiras. É diferente, não é verdade? Porque a línguas estrangeiras é compreensível para quem estuda ela. Se qualquer um de nós aqui fizer uma faculdade dessa língua, nós vamos falar. Qualquer um aqui. Sabia? Então eu pergunto, como é que é estranho? E aí o irmão começou, não é? Não é porque não sei o que. Disse, irmão, deixa eu te dizer uma coisa. E ele queimou rir nesse momento, querido. Um certo dia, uma catimbozeira, dona de 19 terreiros de macumba, rompeu com o diabo. Ou seja, alegou com ele. E ela disse que não queria mais negócio com ele. E ela disse, agora eu vou procurar uma igreja para eu servir a Deus. E ela começou a luta. E ela chegou na primeira igreja pentecostal. Quando o pastor começou a orar, que falou em língua, ela correu. E sucessivamente. Até que um dia um pastor encabulado com ela disse, por que quando eu começo a orar você vai embora, irmã? Porque o diabo te usou aqui nesse momento, pastor. Como é que ele disse? Por que você está dizendo isso? Diz, porque essa língua que você está falando, eu conheço o demônio que está aí, você me disse o nome dele, se ele vivia lá no meu terreiro, eu sou xangozeira, sou ex-bruxa, e todos esses demônios falam essa língua que o senhor está falando aí. Foi-se embora. Chegou em casa, decepcionada, disse para o marido, Deus não tem uma igreja nessa terra. E eu não vou mais a nenhuma. Mas também não volto mais para os terreiros. Isso é muito sério o que eu estou te dizendo aqui, irmãos. E aí o marido dela trabalhando um dia encontrou-se com um adventista. E aí começaram conversando, tudo mais, e ele começou a perguntar para o irmão, tudo mais, as questões das doutrinas. E aí o irmão foi e disse para ela, ele contou a história da mulher dele, que era essa. E aí ele disse, minha esposa está decepcionada. Ela contou toda a situação. E ele disse, ela já foi na igreja adventista? Ela disse, não. Ele disse, não.
Mas ela não vai não, ela está decepcionada. Porque todas as coisas arrumam até briga lá nas igrejas. Por conta desses idiomas, dessa língua estranha. Porque ela conhece. E ela disse o nome do capeta que fala esse tipo de língua. Depois vamos fazer o seguinte, leve ela sábado para a igreja, eu vou na casa dela buscar, ou a gente marca o encontro com vocês. Se ela chegar lá e o pastor falar essa língua, ela pode voltar e pode até dar na minha cara que eu perdoo. Como ainda faltava uma, pega o marido e disse, mas você não foi nessa. Aí ela foi para o culto no dia de sábado. Quando ela chegou no culto, o teste dela era quando era na oração. Quando o pregador ia orar, porque todos que oram nessa língua por aí. Quando é o Shabalachu, né? Quando começa a orar, começa todo mundo. Isso, e aquela confusão. Irmão, eu fui fazer um serviço numa igreja, uma vez por aí, não vou dizer aonde, e eu cheguei na hora do culto, era umas 3 horas da tarde. Mas estava uma gritalhada dentro dessa igreja, e a mulher me mostrando lá um serviço, ela com vergonha, o que era para fazer e tudo mais, e agora não gritava, e quando ele me viu, parece que, eu não sei se era uma exibição, e gritava com um grito fino, mudava a fala, era como se estivesse espantando lambutas, arrebentava não sei que espécie de aranha. Entendeu? E ela disse, irmão, é melhor o senhor vir outro dia que o negócio aqui, o Espírito Santo está pegando pesado nesse poder. Espírito Santo não. Tá certo, irmão, e fui embora. Nunca mais voltei ali, irmão. Dias depois, tangeiro a igreja de lá perto de Pire. Deram parte da igreja, disse que não aguentava mais o ar, deram parte, a polícia tangeiro de lá, viu? Tá ali, tô de brincadeira não. Resumindo. A mulher foi quando chegou na hora da oração, que o pastor orou, a mulher pediu a palavra. Disse, pastor, o senhor me dava licença eu falar em 5 ou 10 minutos? Ele disse, dou, e entregou o microfone para ela. Disse, pastor, eu encontrei a igreja de Deus. Em todas que eu fui, pastor, eu encontrei Satanás lá. Mas nessa realmente eu não encontrei. Aí ela foi e explicou, porque ela até achou aquilo muito pesado, mano. Disse, mas por quê, pastor? Mas por quê? Aí ela foi e explicou, disse, não, é porque ela tinha 19 terreiros de macumba, ela era uma das maiores xangozeiras conhecidas, e ela pegou uma encrenca lá com o inimigo e não quer mais saber desse negócio, e resolveu servir a Deus, e aí passou por todas as igrejas. E eu encontrei esse tal de língua estranha lá, e disse, eu sei quem que fala aquilo. E ela disse para o pastor o nome de cada um daqueles demônios, irmãos, que vive enganando as pessoas. Mas muitos não acreditam, sabia disso? Eu acho que vocês já viram também esse vídeo por aí pela internet. Esse é um homem. Eu vou tirar o flash, viu, irmão? Pode tirar, meu querido, o que você quiser tirar, viu? E aí, sabe, irmãos, é um moreno. Ele tornou-se pastor, depois aí o que ele fez? Ele quebrou todas as imagens de escultura que ele tem lá. Essas imagens que estão dando o nome de santos do céu a ela, ele deu o nome de cada um disso, sabe? Aqui não tem nada. Você já viu aquilo ali? Pesquisa lá, depois você me diz se eu estou levantando alguma conversa aqui inventando. Isso é muito sério, irmãos. Muito sério. Não estou aqui inventando isso. Então você percebeu? Agora veja Isaías 36. Você está no 33, vai mais 3 capítulos para frente. 36. Capítulo 36 e o verso 11. Olha o que diz. 36. Acharam todos? Versículo 11. Então disseram Eliaquim e Sebená e Joá, a Rabazaque, que nome esquisito. Pedimos-te que fales o que, querido? Aos teus servos, em que língua? Aramaico. Em aramaico, porque bem entendemos, não nós faleis em judaico, aos ouvidos do teu povo que está sobre os muros. Perceba que esse camarada está tendo um problema aqui com o quê? Com o idioma ali naquele momento. Qual era o idioma que a pessoa estava falando com ele? Vocês leram aí? Qual era o idioma que eles estavam falando com ele? Hã? Aí eles disseram que falassem o quê? Hebraico. Falassem judaico, não é, irmão? Mas a língua judaica era o hebraico. É a mesma coisa, viu? E aí o que acontece? Veja, ele disse assim, olha. Fale aos teus servos em aramaico, porque eles não compreendiam o hebraico. Vocês estão entendendo agora? Essa língua para eles era o quê? Estranha, ou seja, estrangeira. Eles não entendiam. Versículo 13. Então Rabazaque se pôs em pé e clamou em alta voz. Em que língua?
em judaico ou em hebraico. Ouvi as palavras do grande rei, do rei da Assíria. Ou seja, esse cara que estava aqui, ele estava desafiando esse outro exército. E ele disse assim, rapaz, fala com nós em aramaico. Ele disse, vou continuar falando em hebraico ou em judaico. Só que tinha pessoas ali que entendiam também, mas com quem ele estava falando, ele disse assim, fala na outra língua, porque essa é mais difícil da gente entender. Mas ele continuou falando dela, porque talvez também fosse o que ele soubesse falar. Tem língua estranha aqui, irmãos? Em termos de não ser, de ser incompreensível. E aí, voltando lá à conversa do irmão, ele disse, não, a igreja adventista não tem fogo. Eu disse, graças a Deus, tem mesmo não. Esse tipo de fogo aí não tem não. De jeito nenhum. Não temos esse tipo de fogo. E nem oraremos por ele. Sabe, irmãos? Porque isso não pertence a Deus. Me mostre na Bíblia uma pessoa mais cheia do Espírito Santo do que Jesus. Vocês conhecem? Não. Eu também não. Não. Agora me mostra ou me diga onde está um versículo de Jesus falando em línguas estranhas. Tem esse verso na Bíblia? Não. Não. Isso. E ele tem o Espírito Santo? E aí eu disse isso, irmão. E aí, irmão? Como é que você me diz? Hã? Jesus era cheio do Espírito Santo, mas Sim. só falava, o idioma dele era hebraico e aramaico, que Jesus entendia, né? Sim, mas ele não era essa língua que ele falava. Ele falava a língua grega, não era o grego comum da época. Mas alguns estudiosos relatam que ele falava. Sim, mas ele entendia aramaico. Veja, irmão, o que ele citava lá em aramaico era traduzido para o grego, entenda. Tá certo? É claro que Jesus não tinha nenhuma dificuldade depois que ele ressuscita. Mas quando Jesus esteve em carne na terra, ele teve que aprender as línguas e os idiomas das pessoas. Então ele usava o Antigo Testamento, claro. Ele falava essa língua, claro. Não estou dizendo que ele não falava. Agora, o que ele usava mais era a língua conhecida da época. E ele escolhe 3 línguas para escrever a Bíblia. Qual é delas? A língua grego e aramaico. nativa, né? Sim, a língua conhecida. Nativa, A língua comum, que é o que a Bíblia fala, certo? Então era esse tipo de língua que eles usavam. Agora, outra coisa aqui, irmãos. 1 Coríntios 14. Esse texto é muito famoso para eles. 1 Coríntios. Vamos lá. Novo Testamento. Eles fazem uso disso aqui. 1 Coríntios capítulo 14. Vamos ler algumas coisas aqui, irmãos. Capítulo 14 de 1 Coríntios. Vocês estão compreendendo, irmãos, o ensino? 1 Coríntios 14. Depois eu digo o versículo. Vocês estão entendendo? Vocês estão entendendo? Vocês têm alguma pergunta a fazer dentro do que nós estamos estudando? Está claro para vocês? Vocês acreditam nessa língua que estão ensinando por aí que aquilo é língua de Deus? De jeito nenhum. Não. De jeito nenhum. O versículo. Todo mundo achou? Verso 1 por diante, olha o que diz. Versículo 1 por diante. Segui o amor e procurai o quê? Com zelo. O que, querido? Os dons espirituais. E Paulo agora indica um. Mas principalmente que dom, irmão? Da profecia, né? O de profetizar. Agora, irmão, entende o que é essa palavra profecia? É revelação, né? E irmão, eu sabia que você ia dizer isso. Revelação. Esse é o pensamento de profeta dentro das igrejas por aí. É chegar aqui no mês, estou tendo uma visão, o irmão está em pecado, está em adultério, está não sei o que, tudo mentira. Deus nunca usou ninguém para descobrir pecado de ninguém na igreja. Mentiroso quem disser isso e quem faz isso. Eu tenho que dizer isso. Minha linguagem é bem direta, irmão. Eu não boto arrudeio não, tá certo? Mentira de quem ensina esse tipo de coisa. Deus era muito respeitoso. Ele nunca fez vergonha a nenhum dos piores pecadores que existem. Nunca. Se Jesus tinha uma pessoa que ele sabia que estava em adultério, sabe o que ele fazia? Ele visitava essa pessoa em particular. Jesus nunca apontou o pecado de ninguém. Como que Jesus agora... Irmão, o Espírito Santo, que eles dizem, estou cheio do Espírito Santo aqui, eu vou revelar coisa dentro dessa igreja. Isso é uma blasfêmia. Aquilo não é o Espírito Santo, porque o Espírito Santo, quando ele vier, ele me convence do erro. Por que não convence essas pessoas desses erros? Não existe isso, irmão. O Espírito Santo é um ser muito, mas muito respeitoso. Para ele chegar aqui no meio dessa igreja e revelar meus pecados todos. Quem faz isso é o diabo, irmão.
Quem faz isso é o diabo. O diabo, ele me leva a pecar e depois ele faz de tudo para todo mundo saber. Sabia? Ele faz de tudo que é para as pessoas descobrirem que é para envergonhar você. Por isso que muitas pessoas têm que sair da igreja. Ele peca, e aí o inimigo levou lá ao pecado, e aí quando é descoberto com vergonha da igreja, ele não vem mais da igreja. Você está entendendo? Essa é a obra, sabe, irmão, imaginatória do diabo, fazer isso. E aí a pessoa nunca mais quer vir para a igreja. Deus nunca expôs vida alheia de ninguém. Como é que um Deus que diz que não é para eu falar de vida de ninguém, eu vou chegar aqui dentro da igreja e escancarar a vida de vocês? Mentira isso, irmão. Se iluda com isso não. Aí a pessoa diz assim, mas eu estou fazendo isso mesmo, meu Jesus Cristo, e agora? Ô filho, o diabo é um espírito. Ele anda por todos os lugares, sabe da vida de todo mundo. Aí você que não tem noção vai dizer, nossa, aquele homem é cheio do espírito. De quem o espírito? De quem o espírito que ele está cheio? Espírito mal. Hã? E o espírito que leva as pessoas está falando das fraquezas dos outros? Não pode isso, irmão. A igreja é lugar de nós pregarmos a palavra de Deus, não é de expor a vida de ninguém, não. As pessoas vêm à igreja, as almas vêm à igreja, sabe, irmão, as pessoas, os seres humanos vêm à igreja para serem alimentadas pela palavra de Deus, não é para ouvir ali ou expor os pecados delas. Você iria para uma igreja dessa? Eu também não. Eu já fui, já. Já? E por que não foi mais? Continue lendo, irmão. Olha o que diz. Agora deixa eu explicar. O irmão disse aqui revelação. Filho, a palavra profetizar aqui que Paulo está dizendo, no original grego é pregar o evangelho. Não é ter revelação. Ah, estou tendo uma visão aqui. De que, irmão, essa visão? Que visão é essa que tu está tendo? Hã? Outro dia eu estava vendo uma pregadora, mas ela só fala do inferno. Só vê gente do inferno direto, irmão. É uma pastora. Não, porque a chapinha, eu vi lá, a irmã que usa chapinha está no inferno. Mentira, que nem a Bíblia não fala de inferno, que existe um inferno de sofrimento. Mas eles acreditam nisso. A palavra inferno é sepultura. Diz que veio um bocado de gente, mas que vive mais no inferno do que na terra. Tem pregadores para aí que vivem mais no inferno, passeiam mais no inferno do que nas coisas boas. Agora, olha outra coisa aqui, irmãos. Versículo 2. Pois o que fala em língua não fala aos homens. Esse texto aqui, o famoso deles, ó. Não fala aos homens, senão a Deus. Com efeito, ninguém o entende. E em espírito fala mistério. E como é que o Senhor me explica? Esse foi o que o cara me trouxe. Como é que o Senhor explica esse verso? Querido, o que Paulo estava dizendo aqui, por exemplo, suponha que eu sou um camarada, Paulo, o apóstolo Paulo, ele era um poliglotas. Você sabe o que significa isso? Hã? O que significa isso, irmão? Fala em várias línguas. Ele falava diversos, parece que era 19 idiomas. Aí esse homem já é tido nessa categoria, mano. Falou 3 línguas, já é poliglota. Tá vendo? E aí o que acontece? Imagine que Paulo, como falava muitos idiomas, ele poderia chegar, vamos supor, aqui onde todo mundo fala português, e de repente ele fazer uma oração em outro idioma. Aí está dizendo, ele está falando mistério, ele fala a Deus. Por quê? Porque Deus conhece todas as línguas. Foi ele que confundiu as línguas lá em Gênesis 5, em 11. Entende isso? E aí o que acontece? Aí Paulo está dizendo, quem fala em línguas, ele estava falando mistério. Por que o mistério? Para mim é um mistério. Porque eu não conheço aquela língua daquela pessoa, daquele povo. Mas é aquele que está falando com Deus, e Deus conhece aquela língua que foi quem fez. Não tem nada a ver com o que eles querem explicar. Outro dia eu conheci uma irmã, e numa visita ela me disse assim, eu vivo muito triste, irmão, na minha religião. Eu disse, por que, irmão? Eu disse, porque eu não tenho o Espírito Santo. Eu disse, mas como irmão sabe que eu não tenho o Espírito Santo? Porque eu não falo línguas estranhas. Eu disse, misericórdia, irmão. Cristo é sua mente. Tem um irmão lá que é na minha igreja que eu invejo ele. Ele fala a língua de Canaã. Eu disse, mas você não sabe qual era a língua de Canaã? Esse irmão já teve lá em Canaã? Qual era a língua de Canaã, irmão? É a língua dos anjos. Que conversa é essa, irmão? A língua de Canaã era a língua hebraica. Como é que é a língua dos anjos? Mas você está percebendo a cultura das pessoas? A mentalidade das pessoas? Ensinaram isso a ela culturalmente que não tem o Espírito Santo. Diz que só vivia triste. Eu expliquei. Ela disse, não, mas o irmão lá é muito bom, muito sábio. Tá bom, então siga ele. Siga ele e fica aí. Olha o que diz o versículo 3.
O que profetiza, ou seja, o que prega, porém fala aos homens. Para quê, irmãos? Edificação e exortação e consolação. Olha que tanta coisa boa tem aqui. Olha o que diz mais no versículo 4. O que fala em língua edifica-se a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. Peraí. A pessoa que fala língua estranha e não compreende, ele está se edificando em alguma coisa? Não se edifica. E o texto aqui está dizendo que quem fala em uma língua, em outro idioma, ele se edifica a si mesmo. Por quê? Porque conhece o que ele está falando. Tem algumas traduções que está escrito como altar, né? Ok, irmão? Assim, tem algumas traduções que diz que está como altar. Altar é igreja. Algumas. Eu não encontrei essa tradução ainda não, irmão, está dizendo? Ao meio, algumas. Hebraico, aí talvez encontrou e não vi ainda, né? Mas vamos lá, olha o que diz o versículo 5. Eu gostaria que todos vós falassem línguas, mas muito mais que profetizeis, que profetizassem. O que profetiza é maior do que o que fala em idiomas e línguas. A não ser que tenha o que lá, vê se eu estou dizendo alguma mentira, irmão. A não ser que tenha o que lá na igreja? Intérprete. Olha o que Paulo está dizendo. E aí eu perguntei para o irmão, como é que o senhor me explica isso aqui? Ele disse, tinha visto esse verso ainda não, irmão. Disse, foi. Agora me explique o que você fala. Sabe o que foi que ele me disse? Tomei um susto. Disse, irmão, a gente quando chega na igreja, a gente se aproxima de alguns ali mais eloquentes lá dentro da igreja e a gente pede para eles treinar a gente. Línguas estranhas é uma repetição de palavra. Se eu treinar aqui o Xabalachu um bocado de vez, eu vou falar isso aqui, que Deus me livre. Entende? Então a pessoa começa treinando e vai falando, de tanto falar, chega lá na igreja e falou. Aí quando ele fala com um pedacinho, um trechinho, a igreja já se manifesta. Claro, é uma invocação. Você sabia disso? Aquilo é uma invocação, irmão. Por isso que a gente precisa saber o que está falando. Às vezes a gente está dando amém para o que não sabe. E aí isso é perigoso. E olha o que ele diz mais aqui no versículo 6. Agora, irmãos, se eu for ter convosco, falando em línguas, que vos aproveita? Que vos aproveitaria se não vos falasse por meio de quem, irmão? Da revelação, ou do conhecimento, ou da profecia, ou da doutrina. Desculpa, irmão, o versículo eu perdi aqui. Entendeu? O verso 6 que eu li. Achou? Irmã, então você está entendendo, irmão? Então Paulo está falando de intérprete, Paulo está falando de revelação da palavra de Deus. Deixa eu te explicar o que é revelação do que Paulo está falando aqui, irmão. O que Paulo está dizendo aqui, irmão, é uma explanação do verso da Bíblia que Deus deu a conhecer a ele. Sabe, Paulo está falando da interpretação do versículo da maneira correta. Revelação é isso. É você revelar o que está dizendo o versículo. Não é para revelando o mistério da vida dos outros. Porque muitos quando falam de revelação desse jeito. Aí matou igreja tem revelação. Aí Paulo está falando de revelação. Sim, que revelação é essa, irmão? A revelação que Paulo estava falando dela era da interpretação da hermenêutica do texto. Ou da hermenêutica do texto. Ou seja, hermenêutica quer dizer sair do texto e interpretá-lo da maneira correta. Não é isso que estão ensinando por aí. De jeito nenhum, irmãos. Com todo o carinho e com todo o respeito. Agora, versículo 10 por diante. Verso 10 ao 13. Olha o que ele diz mais. Versículo 10, do mesmo capítulo. Olha o que diz mais. No versículo 10. Há, por exemplo, tantas espécies de vozes no mundo, mas nenhuma delas sem o que, querido? Sem significação. Aqui fala em idiomas. Está vendo? Melhor ainda a sua Bíblia. Eu já ia dizer isso aqui. Há muitas idiomas. E nenhum deles é o quê? Sem sentido. Tem um sentido, irmãos. Tem um significado. Olha o que diz mais no verso 11. Se eu, porém, ignorar o sentido da voz ou do idioma, serei o quê, querido? Estrangeiro. Para aquele com quem falo. E o que fala será o quê? Estrangeiro para mim. Então o que está falando o texto? Está falando do que aqui o texto, irmão? De idiomas de língua. Olha o que diz mais no versículo 13. Pelo que fala, está dizendo aqui, em línguas. Ore para que a pessoa faça o quê, irmão? O que está dizendo a Bíblia?
diz vocês? O que ora numa língua, ore para que uma pessoa interprete. Se eu não sei interpretar, cale-se. Não invente de orar em língua que você não sabe interpretar. Aí eu vou fazer uma oração aqui na língua grega. Para quê? Não adianta mentir também, né, irmão? Sim, irmão. Entendeu? O que eu estou dizendo para quê? Porque nem eu sei, eu vou fazer vocês rirem aqui. Entende? Porque não adianta isso, irmão. Eu tenho que orar na linguagem que todo mundo está sendo edificado aqui. Eu tenho que pregar na linguagem que todo mundo está sendo edificado aqui. E não numa linguagem que ninguém não possa compreender. Verso 19, olha o que diz o verso 19. Todavia, eu antes quero falar na igreja 5 palavras com o meu entendimento, para que possa também, o que, querido? Instruir os outros, do que 10.000 palavras em quê? Olha para aí, irmãos. Paulo está dizendo, falar 10.000 palavras numa língua que ninguém foi edificado, que ninguém entendeu. Como é que pode isso? Qual o versículo aí, irmão? Versículo 19, irmão. Verso 19. Achou? Olha, agora eu vou pular para outro. Verso 21. Por diante. Verso 21. Está escrito na lei, por gente de outras que? Línguas, e por outros lábios falarei a este povo. Mas ainda assim não me ouvirão, diz o Senhor. Verso 22. De sorte que as línguas são o que, querido? Um sinal. Preste atenção nisso aqui agora. Isso é muito forte, irmãos. De sorte que as línguas é um sinal para quem, irmãos? Para quem a língua é um sinal? De sorte que as línguas são um sinal não para os crentes, mas para os incrédulos. A profecia, porém, não é sinal para os incrédulos, mas é para quem, querido? Portanto, verso 23, se toda a igreja se congregar em um lugar e todos falarem em línguas e entrarem os que não têm instrução, o que é que eles vão fazer, irmão? Ou incrédulos, não dirão que estáis o quê? Loucos. A gente passa em denominação para ele e tem uma briga que tem ali dentro. Eles estão brigando, o que tem ali? Ou endoidado, é um lelele, um chabalachu, e outro de uma coisa, outro de outra. Que confusão é aquela, irmão? E torna-se uma Babilônia. Chama de bode, né? De quê? O povo chama de bode, né? Exatamente, eu ouvi muito falar isso. Eu estou aqui atingindo meus irmãos, eu tenho pena por causa dessa cegueira. Porque eu vejo pastores já pentecostal pregando contra esses idiomas errados que eles estão entendendo aí. Tem pastor pentecostal que já está falando contra isso. Porque eles entenderam. Você é edificado em quê, meus irmãos? Em quê? Não tem como a gente ser edificado de jeito nenhum. Versículo 27 e 28 do mesmo capítulo. Nós precisamos entender isso aqui. 27 e 28. Se alguém falar em línguas, faça-se isso. Quantas pessoas? Máximo 3, né? Por 2 ou quando muito, 3. Por sua vez tem que haver lá o que agora? Interpretar. Aí você vê 20 pessoas na igreja, cada um falando de um jeito, aí torna-se uma confusão. E o cara sai dali com o juiz pegando fogo. Não pode isso, irmão. E o verso 28 vai dizer: se contudo não houver intérprete, esteja o que lá, querido, na igreja? Calado na igreja. E fale consigo mesmo e com Deus. No idioma que você sabe. É isso que o texto está dizendo. Não tem outro. Entendam isso. Isaías 28, irmãos. Isaías capítulo 28. Nós estamos quase na metade do estudo, viu? Não, estamos já encerrando, tá? Brincadeira, viu? Isaías capítulo 28, volta lá. Capítulo 28 do profeta Isaías. Isaías capítulo 28. Acharam todos? Ainda não, calma aí, me dá um tempo. Vários celulares, filha. Mas eu tô gravando pro meu canal. Que canal é isso? Sou o dono do canal agora. Isaías 28, ó. Isaías 28. Acharam todos? Deixa ele ganhar, irmão. Ele tá fazendo um trabalho aqui. Tá trabalhando, viu?
28, verso 11. Pelo que por lábios estrangeiros e por línguas estranhas, Deus falará o que, querido? A este povo. E eu te pergunto, Deus vai falar capaz de você entender, entendam isso? Por meio de pessoas que você nem imagina. E Deus vai falar com você. É o texto que está dizendo e não sou eu. Agora, eu queria ler com vocês Atos capítulo 10, e aqui nós vamos encerrar. Atos capítulo 10, do Novo Testamento. Atos capítulo 10. Atos capítulo 10. Atos capítulo 10. Versículo. Acharam todos? Capítulo 10. Versículo 47. Pode alguém recusar água para que não sejam batizados esses que também receberam como nós o quê? O Espírito Santo. Olha o que está dizendo o texto. Por que Pedro está dizendo isso? Pedro está falando de quem? Da casa de Cornélio. Quando Pedro estava lá pregando, o Espírito Santo baixou sobre eles e eles começaram a falar outros idiomas. E Pedro disse, é o Espírito Santo. A gente vimos aqui também no texto que diz que o sinal, línguas estranhas, não é um sinal para crente. Mas é um sinal para quem? Para os incrédulos. Por quê? Porque ele sabia que você não tinha, igual as outras pessoas lá, não tinha familiarização com o conhecimento daquela língua. E aí agora ele está falando assim, nossa, como é que esse irmão está falando isso? Eu conheço o testemunho de meu irmão que foi para a Alemanha, e aí agora ele começou pregando lá, fluentemente, na língua alemã. Ele pregou com uma intensidade que converteu muita gente naquele lugar. E ele não sabia falar aqui. Isso aí é dom do Espírito Santo, entende isso? Não a gente chegar aqui e ficar querendo remediar as coisas, irmãos. Nós vamos entender isso. Deixa eu te perguntar uma coisa, querido. Vocês entenderam o estudo dessa noite? Vocês têm alguma pergunta a fazer, irmãos? Ou estão com vergonha? Você precisa entender isso. Então, querido, ter o Espírito Santo não é falar esse barulhinho que está por aí, irmão. Não é isso ter o Espírito Santo. E eu vou te dizer aqui o que é ter o Espírito Santo, irmão. Você sabe o que é? Você sabe como é que uma pessoa que tem o Espírito Santo é conhecida? É nas atitudes dela. Sabe, irmão, um homem e uma mulher cheio do Espírito Santo, ele não anda fazendo mal a ninguém. Uma mulher cheia do Espírito Santo, ela não tem coragem de trair o seu marido. Um homem cheio do Espírito Santo, ele não tem coragem de trair a sua esposa. Nem trair os seus amigos, nem trair sua família. Sabia? Um homem cheio do Espírito Santo, ele não sai por aí comprando o que é dos outros e não paga. E vem a cara dos outros. Um homem e uma mulher cheia do Espírito Santo, nunca ele vai roubar nada de ninguém. É pelos frutos. Sabia? Um homem e uma mulher cheia, transbordando do Espírito Santo, ele não sai por aí desejando mal para ninguém. Nem procurando outros para matar. De jeito nenhum. Um homem e uma mulher cheia do Espírito Santo, irmãos, ele só tem atos de bondade na sua vida. Sabia? A Bíblia chama isso de justo. A Bíblia trata isso de justo. Não só para as crianças não, viu? A Bíblia chama isso de justo. Sabe o que é uma pessoa justa? É uma pessoa que só quer ver o bem das outras pessoas. Uma pessoa correta, né? Isso, em todos os sentidos. Mesmo que você esteja fazendo uma coisa ruim, ela olha para você e ela vê qualidades boas em você. Sabia disso? Ela só vê futuro em você e não derrota. Sabe por quê? Porque ela está cheia do Espírito Santo. E o Espírito Santo não vê, sabe, irmão, muro ou muralhas intransponíveis na vida dos outros. De jeito nenhum. Porque o Espírito Santo é aquele que derruba todas as barreiras. O Espírito Santo é um Deus que converte as pessoas. Então, aí eu chego dentro da igreja, dou um bocado de pulo lá dentro da igreja, berro que nem uma cabra, imito um bocado de coisa ali dentro da igreja, e eu saio dizendo por ali com a mente enganada de que eu sou cheio do Espírito Santo. São idiotas. Entende isso, irmão? E de repente,
Quando pensa que não, eu estou articulando com o irmão, debatendo doutrina. De vez em quando eu encontro pessoas, sabe, irmãos? Outro dia, aqui em Bezerra, esse irmão, né? Esse irmão, eu queria chamar o senhor para um debate bíblico na praça. Eu disse, o senhor pensa que eu sou algum moleque, irmão? Qual o objetivo disso? Eu disse, não, é porque eu quero ver. Se você diz, meu amigo, você está pensando que eu sou um menino? Eu não uso a Bíblia, eu não estudo a Bíblia para estar debatendo com ninguém, não, irmão. Eu estudo a Bíblia primeiro para aplicar na minha vida e para ensinar as pessoas para que elas possam ser levadas à presença de Deus. O senhor acredita nas suas doutrinas? Fique com elas. Ela faz bem para você? Fique com elas. Agora, para mim, o seu conhecimento não faz bem. Entende? Procure outro aí que, como o senhor, gosta dessas palhaçadas. Tá certo? Porque eu não vou para esse tipo de palhaçada. Ficou bravo. Aí, de vez em quando, você encontra crente brigando por causa de texto da Bíblia. Porque essa doutrina, porque é isso. Deus não chamou a gente para isso, irmão. Sabe o que Paulo disse a Timóteo? O apóstolo Paulo disse assim a Timóteo. Sabe o que ele disse? Paulo, Timóteo, meu filho, não se meta em discussão teológica tola, porque isso vai resultar em briga, confusão. O outro vai ficar com raiva, sabia, irmãos? Deus não me chamou para isso. Deus me chamou para pregar o Evangelho. Mas para estar debatendo, eu nunca encontrei na Bíblia Deus mandando os servos dele para debate. Debate só resulta em arenga e em ódio um do outro. Porque o que perdeu vai dizer que ele é melhor do que eu e eu não quero mais negócio com ele. O que adiantou isso? Então, ensinar a Bíblia não tem nada a ver com debate. Ensinar a Bíblia é você ensinar o que está lá, que ninguém pode rebater contra, e você sair daqui com uma mente brilhando de um conhecimento celestial. É sabedoria, né? Isso é o que Deus quer de cada um de nós. Pergunta para nós nessa noite. Quantos aqui nessa noite gostariam de dizer, Senhor, eu quero conhecer mais a respeito do que nós aprendemos aqui nessa noite? Nós, sábado à noite aqui, nós vamos estar começando a semana de oração do Calvário, ou seja, Semana Santa. Amanhã nós vamos estar estudando aqui uma vida no Espírito. Não perca. Traga seus amigos, vocês que estão aqui, vocês têm família. Sabe, irmão, esse tempo que você está dedicando aqui, você não tem noção de para onde isso aqui vai te conduzir. Sabia? Quando alguém chegar querendo roubar a tua paz, dizer que você não é isso ou não é aquilo, porque não faz aquilo que ele faz, você não vai acreditar e você vai ter uma resposta. E você vai mostrar que na Bíblia eu aprendi que não é desse jeito. Outro dia, irmão, chegou um monte de religioso na minha casa, que eu não vou dizer o nome. Eu estava de férias, trabalhava no IAPE. E a mulher pediu para entrar para fazer uma oração. Não tem nenhum problema com isso. Também entra para entrar e fazer uma oração. E quando ela entrou, ela viu um rack que tinha na minha casa cheio de livros de Bíblia, não? E de outros livros. E quando ela viu, ela disse, o irmão é crente? Eu disse, graças a Deus, irmão, sou. De qual denominação você é? Eu disse, sou adventista. E ela que mais fazia a oração? Ele tem umas perguntas para lhe fazer. Eu digo, não, irmão, faça uma oração. Você não vai fazer a oração? Não, mas eu quero lhe fazer umas perguntas. Tudo bem, se eu puder me responder. Ela disse, para onde nós vamos quando morrer? Eu disse, para debaixo do chão, irmão. E aliás, eu nem vou, o povo me leva, viu, irmão? Porque se vai, está se suicidando, não? O povo me leva lá para o cemitério, quando um dia eu morrer, irmão. Tudo bem. Mas quando, no fim, quando Jeová voltar? Eu disse, quando Jesus voltar, Jesus não, Jeová, aí começou. Eu disse, irmão, a Bíblia está dizendo que quem vai vir esse mundo é Jesus. Jeová gerei. Entendeu, querido? Agora, se você crê de outra maneira, eu não vou fazer a sua mente acreditar de outra maneira. Agora, a senhora não me prova isso pela Bíblia, irmão. A Bíblia não me ensina isso. Tudo bem, supõe não, eu creio. Eu não tenho aqui suposição. Suposição é uma palavra duvidosa. Sabia disso? E eu não posso ter palavra duvidosa, eu tenho que ter credibilidade no que eu estudo. É Jesus que vai voltar. Queira, irmão, não. Tudo bem. E para onde vai quando ele voltar? Diga, em nome do sangue de Jesus. A Bíblia ensina. E essa que você está com ela aí. Só se você fez ela no seu quintal. Mas a Bíblia ensina que as pessoas salvas vão para onde? Para o céu, por 1000 anos. Sabe, Maria, que ensinamento esdrúxulo. Se é, irmão. Me prova o contrário? Me mostre aí na sua Bíblia o contrário. Aí eu fui e mostrei um texto de Tessalonicenses para ela. Sabe o que ela me respondeu? Eu vou levar esse texto para o salão e analisá-lo.
Se é, pois leve e volta. Eu estou te esperando aqui para a senhora trazer essa informação de lá. O texto está dizendo isso, irmão. Se você não acredita, cada um é livre. Mas é isso que a Bíblia está dizendo. Os salvos reinarão com Cristo por 1000 anos. E aqui nessa terra vai ficar de que jeito? De tudo queimado, irmão. Tudo torrado que nem tem na ajuda no carro. É o que ensina a Bíblia. Está aí na sua Bíblia. Vai sobrar pedra sobre pedra. Oi? Vai sobrar pedra sobre pedra. Você vê. Mas a compreensão dela, ela foi lá para vontade de amar, ajeitou, interpreta de um jeito tão esdrúxulo aquilo ali, irmão. Tão compreensível, irmão, pelo amor de Deus, que isso não tem nada. Parece que é babaca, Mas, queridos, né? o apelo de Deus para nós nessa noite é o seguinte. Queridos, não engula essas heresias que estão sendo ensinadas por aí. Quantos aqui tem Bíblia em casa? Quantos aqui tem uma Bíblia? Essa aqui. Graças a essa mesmo, é Bíblia. Não importa qual seja ela. Quantos aqui tem uma Bíblia? Tem poucos que tem, não é? A maioria que tem, não é verdade? Agora a pergunta é diferente. Quantos aqui lê ela? Eu leio todo dia, irmão. Lê? Que bom. É a melhor coisa que você faz na sua vida. Sabia? Se todo dia, irmão, cada um de nós lê um verso daquele negócio. Desse negócio aqui, dessa carta. Cada um lê um verso ou um capítulo. Querido, você não sabe o quanto o Espírito Santo está abençoando a sua vida. A Bíblia diz assim, João 8:32, conhecereis a verdade e a verdade te libertará. Se você não conhecer essa verdade, você não será liberto, você se enganar. Amém? E quantos aqui tem desejo de continuar estudando a palavra de Deus? Depois que nós terminamos aqui, vai terminar de domingo a 8, nós vamos ter todo final de semana aqui na igreja. Vocês todos estão convidados. Nós vamos trabalhar aqui todos os domingos uma classe bíblica somente no livro de Apocalipse. Você vai entender Apocalipse ao fundo, do primeiro capítulo até o capítulo 22. Gostaria de ir para lá conosco estudar isso? Não paga nada. Você só vai estar ali em um lugar mais largo, mais espaçoso. Tá certo, querido? Bem aconchegante. Sem compromisso, você vai estudar a palavra de Deus. Quem morar longe, tiver dificuldade para vir, a igreja vai dar um jeito de você estar ali com a gente. Não é verdade, William? Para nós estudarmos o Apocalipse uma vez só, por semana. Bem tranquilo, todo domingo à noite, ou o dia que ficar melhor para vocês. Eu estou à disponibilidade, a igreja está à disponibilidade sua. Amém? Nós vamos estar orando por isso e nós vamos estudar as profecias de Apocalipse. E quando você estudar aquilo ali, você vai ver que coisa fantástica é aquilo ali, irmão. Amém? Que Deus abençoe a todos vocês. Amanhã nós estamos de volta. Vamos ficar todos de pé e vamos orar? Quer vir aqui orar, por favor? Você vem aqui orar, por favor? Sim. Oremos. Pai eterno, Criador do céu e da terra, graças somos por mais uma noite que o Senhor nos deu para junto aprendemos a Tua palavra aqui neste lugar. Amém, Deus. Nós não estamos aqui por acaso, o Senhor trouxe cada pessoa aqui, que o Senhor abençoe ela, cada família representada aqui nessa noite, se sinta abençoada por Ti, e que ela possa voltar, Senhor Deus, amanhã novamente. Amém. Nos abençoe, nos guarda com Teus anjos, obrigado por mais uma oportunidade que o Senhor tem nos dado, em nome de Jesus. Amém. Poder sentar aí um pouquinho, viu? Quem quer ganhar alguma coisa aqui? Quantos aqui ganharam o papelzinho? Todo mundo, né? Vou tirar um aqui. Estou nem olhando. Olhou. Até em pé. Quem gostaria de ganhar esse livro, Conhecer Jesus é Tudo. Se você ler esse livro do começo ao fim, sua vida vai ser outra vida. E não ficar achando muito bom não, viu? Deixa eu ver aqui qual é o número. Número 9, está aqui 910. Talvez era o meu, né? Era o meu. 25. É o meu. Pronto, irmã, venha buscar esse livro. A senhora sabe estudar? Eu sei ler, não vai me interessar. Pronto, a senhora dá um presente. Se a senhora quiser trocar,
A senhora quer trocar para escolher outra linha? Leve ele. Oi, irmã. A senhora quer o livro ou quer aquele outro lá? Ela não é. Mas aí deixa ele escolher. Número 6. Já tem um aqui. Faça uso desse livro. Tem outro aqui já. Número 16. Pronto, irmão, vem cá. Ainda tem outro. Aqui tem outro, viu? Essa noite é o último, amanhã tem mais. E por último aqui, no último domingo, vai ser sorteado um ventilador, tá certo? Se tiver e outras coisas que é segredo. 19. Branca. Não tem ganhado não. A sorte chegou agora, papai. Não tem ganhado não. Deus abençoe todos vocês. Amanhã nós estamos de volta, mas ainda fiquem aí. Mais outra aí, ó. Mais outra. 27. 27. 27. Eu parei para tu puxar aqui, eu vou bater. Obrigado. Ô, já isso, bota isso. Espera aí que vai ter um. Peraí um pouquinho aí vocês, irmão. Vou esperar um pouquinho. Mas, Cristiano, fez a tela. Não, viu? Vou esperar aí. Sai agora não.